Glória a Deus. Graças a Deus por este momento. Eu quero primeiramente agradecer ao meu glorioso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na minha vida, pois até aqui as mãos dele têm me sustentado de uma maneira em que eu não vou conseguir explicar jamais, até o último dia da minha vida. Aleluia. Graças ao Senhor. Trago também a paz do nosso pastor Adilson, pastor Ronaldo. Deus abençoe. Tenho o pastor Ronaldo também como um pilar para mim. Admiro demais a vida deste homem. Deus continue usando sua vida, abençoando sua vida. Através de muitas pregações, Deus falava muito comigo através da vida do nosso pastor Ronaldo. Que Deus abençoe. Eu só estou um pouco chateado, porque me chamaram para pregar e não me chamaram para ir para a praia. Já deu um toque para eles aqui. Glória a Deus. Eu falei que da próxima vez, se eles não me chamarem, o negócio vai esquentar aqui. Irmãos, graças a Deus por este momento. Eu dou graças a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que ainda continua envolvendo a tua igreja. Esse Deus que continua olhando para as nossas vidas. Um Deus que ainda continua curando. Um Deus que ainda continua restaurando famílias. Um Deus que ainda continua tirando timidez e colocando em cima do seu altar para usar como um alicerce da tua palavra. Este é o Deus que nós servimos. Irmãos, muito alegre aqui me encontro. Eu convido os irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias. O livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Graças a Deus. Quando eu escutar um barulhinho das coisas, eu aguardo. Amém? Irmão, será que eu posso ver o sorriso no rosto dos irmãos? Será que eu posso olhar a minha retaguarda e ver sorrisos de Jesus nessa noite? Oh, a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. E nós entramos em um lugar onde é um lugar em que há um banho para curar as nossas feridas. Entramos em um lugar onde há paz, onde há gozo, onde há ânimo. Entramos em um lugar onde tudo se pode transformar, onde o nosso choro ele pode se transformar em uma lágrima, mas em uma lágrima de alegria. Então será que eu posso ver mãos levantadas nessa noite com um sorriso alegre e dizer que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Glória a Deus! Eu costumo ouvir o nosso irmão pastor Marcos Feliciano dizendo que o crente que não faz barulho, irmãos, ele está com um problema, né? Então vamos adorar esse Deus digno e poderoso. Irmãos, o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: E então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Até aqui, meus irmãos. Graças a Deus por este momento em que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos em Tua presença e ainda temos este privilégio de ouvir, Deus abençoe, de ouvir a Tua voz, de poder fazer a Tua vontade, de colocar-nos diante de uma posição tão agradável. Irmãos, o livro de Êxodo, ele é um livro que significa um livro de saída. Ou seja, todos aqueles momentos em que o povo precisava de Deus, o livro de Êxodo vai relatar através da vida de Moisés, em que Deus tinha saída para o povo. A passagem a qual lemos, irmãos, vai relatar em que Deus ele livra
o povo do Mar Vermelho. No capítulo 14, versículo 21, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Moisés recebe um grande milagre da parte do Senhor. Não só Moisés, mas como o povo que ali o seguia, e Moisés estava diante da liderança. A Bíblia vai dizer que quando estavam em um momento delicado, em um momento difícil, em que os próprios egípcios seguiam o povo de Israel, quando chegaram ao Mar Vermelho, uma passagem que muitos de nós conhecemos, o Senhor mostrou que era um Deus de saída. Mostrou e abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse e o Senhor com as suas próprias mãos o protegesse. Então o livro de Êxodo, ele vai relatar isso a cada um de nós, que nós servimos um Deus de saída, um Deus que em todos os momentos em que nós precisamos ou achamos que não estamos precisando, Ele vem com uma saída para nos libertar deste mar vermelho, deste mar que tem nos afogado, deste mar que tem tentado nos tirar da presença de Deus. Então o que eu preciso te dizer já nesta noite, para adiantar e antecipar a palavra de Deus, é que você que veio em busca de uma resposta, em que você que veio em busca de uma saída de Deus, eu falo com toda a convicção e a presença do Senhor de que aqui neste lugar há uma saída de Deus para a tua vida, meu irmão. Há uma saída de Deus para a tua vida. Se você quiser me falar a situação que você estiver me passando, eu não vou dar nem atenção, porque eu vou falar que é uma situação que tem saída. O Mar Vermelho, aquela situação em que o povo passava, ao ver humano, aos olhos humanos, era uma passagem em que não tinha saída para o povo. Mas Deus, com as suas mãos poderosas, mais uma vez mostrou que era fiel com o teu povo. Então o que eu preciso te dizer é que nós servimos um Deus de saída. Mas irmãos, entramos num lado difícil agora. É fácil dizer que nós servimos um Deus de saída. É fácil dizer que no momento difícil, Ele vem sempre com as suas mãos para nos resgatar. Mas existem aqueles momentos em que estamos angustiados e acabamos desconfiando ou achando que Deus esqueceu da gente. Existe aquele momento em que o ser humano ele entra num ponto de fraqueza espiritual e ele acaba esquecendo de tudo o que Deus fez na tua vida. Irmãos, isso acontece comigo, com você, com todos nós. E existem momentos em que nós vamos achar em que Deus não está mais ouvindo a nossa oração. Existem momentos em que nós vamos chegar ao culto e ver os irmãos ali falando em línguas estranhas, os irmãos se alegrando e só você não consegue sentir a presença de Deus. Existe um momento preocupante em que você vai sentar nessa cadeira e vai ficar toda hora olhando para o relógio, não vendo a hora de ir embora, porque esse culto não está te alegrando. Então existe um momento sim em que Deus mostra a saída ao teu povo, mas existe um momento em que o ser humano ele entra num ponto de fraqueza e acaba esquecendo de tudo o que Deus fez e sente aquela fraqueza espiritual. Glória a Deus, aleluia. Mas quando eu li esses versículos, Deus ele mostrava alguns passos para entender a vontade dele. Hoje Deus te trouxe aqui não por um acaso e não somente por ser mais um culto de domingo e um culto com a mocidade, mas ele veio para fazer você entender a vontade dele. Aleluia. Muitas das vezes estamos passando por um processo e a murmuração é a primeira coisa que sai da nossa boca e não conseguimos entender a vontade de Deus. Eu acho que os cristãos é o que mais tem de dificuldade nos dias de hoje, conseguir interpretar ou entender a vontade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, irmãos, nesses versículos que eu acabei lendo, Deus me mostrava alguns passos para entender a sua vontade. Deus me mostrava que ainda existem saídas para entendermos a vontade que Ele quer de cada um de nós. Deus ainda mostrava que Ele ainda é poderoso para nos envolver em Tua presença. Deus ele ainda mostrava que Ele ainda faz milagres no meio dos dias de hoje. Deus é poderoso para salvar as nossas vidas. O primeiro passo em que Deus mostrava para mim quando eu li esses versículos, meus, é de que Ele em que escreve a nossa história. É Deus quem escreve a nossa história. Vamos conhecer a história de Moisés. Moisés ele nasceu no momento delicado do povo hebreu.
nasceu no momento em que os próprios reis daquela cidade, daquele lugar, proibiram com que crianças nascidas do sexo masculino fossem mortas. Ou seja, a criança que nascesse e fosse homem, ou ela seria escondida, ou ela seria lançada em algum lugar, ou ela seria morta. Essa era a vontade dos próprios reis. Então as parteiras ali que trabalhavam a esses reis sabiam que se essas crianças nascessem, elas teriam que ser mortas. Mas quando Deus entra com as tuas mãos e quer mudar o rumo da nossa história, Ele deixa com que você não escreva mais a tua história, mas Ele pega um papel, Ele pega uma caneta, e Ele começa a escrever o rumo da sua história. E Ele começa a mostrar para a Assembleia de Deus do Jardim Planalto que não é o pastor Ronaldo em que escreve a história desta igreja, não é o líder da mocidade em que escreve a história desta igreja. Mas Ele pega a caneta com as suas próprias mãos, e aí eu posso dizer em que a nossa história começa a ser escrita pela mão do nosso Senhor. Uma criança diferente. A Bíblia vai dizer que ele já era um homem formoso, mais fortinho do que as outras crianças. E vai dizer que Moisés, ao invés de ser morto, Moisés, ao invés de ser escondido, ele foi segurado pelas parteiras durante 3 meses. Você pode começar a ver as mãos de Deus já agindo naquele lugar. A vontade do homem era com que Moisés morresse. A vontade do homem era que uma história não poderia ser escrita pelo dedo de Deus. Ei, tem gente aqui se preocupando com o que tem falado da tua vida. Ei, eu preciso te dizer que quem escreve a tua história é Deus. Quem faz a tua história é Deus. Pode falar que você é um crente louco, pode falar que você é um crente diferente, mas eu preciso te dizer, juventude, que quem escreve a tua história naquele lugar. Ao invés de Moisés ser morto, Deus faz com que aquelas parteiras seguram Moisés diante 3 meses. E é assim que acontece nas nossas vidas. Quantas das vezes o inimigo tem nos tentado e Deus tem segurado com as suas próprias mãos. Mas chegou um momento em que os reis descobriram que tinha crianças ali sendo seguradas. E o inimigo não desiste fácil. E ele veio e deu a ordem de novo para aquelas parteiras e disse para matar Moisés. Ei, mas Moisés já tinha um semblante do Espírito Santo. Moisés já tinha um semblante diferente. Não era um sorriso carnal, mas era um sorriso que trazia paz. Era um choro que trazia alegria. E ao invés de eles mandarem matar Moisés, o que acontece é que as parteiras vão e armam um cestinho, armaram uma caminha ou um berço para Moisés e jogaram Moisés no rio. E quando jogaram Moisés no rio é que começa a sua trajetória. Você pode ver que já tentaram proibir a história de Moisés. Já tentaram roubar a caneta de Deus para que ele não escrevesse a história de Moisés. Ei, com toda a autoridade eu profetizo para vocês nesta noite que o inimigo ele pode tentar de todas as formas, que o inimigo ele pode querer roubar a tua história, que o inimigo ele pode tentar mudar o rumo da sua trajetória, mas a partir do momento em que Deus pega uma caneta do Espírito Santo, ele pega o papel da presença de Deus, ele começa a mudar a tua história e você nem vai perceber. Moisés pegou e foi jogado ali ao rio, e o que vai acontecer é que quando Moisés é jogado ao rio, ei, olha onde ele vai cair nas próprias mãos da filha de Faraó. Oh, glória a Deus. Ele
vai cair nas próprias mãos da filha do rei. Ali os reis que tinham mandado matar Moisés não adivinharam em que Deus mudaria a trajetória de Moisés. Ei, o que eu preciso te dizer, e o Espírito Santo repetir para a tua vida nessa noite, é que Deus ainda continua escrevendo a tua história. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de largar, porque quem escreve a tua história é Deus. Glória a Deus. Ei, eu tinha 15 anos de idade. Desde os meus 10 anos de idade eu jogava futebol profissionalmente. Eu vivia no mundo de mulheres, eu vivia no mundo de noitadas, de coisas aqui, coisas ali, no mundo totalmente errado. A minha alegria, o meu prazer era correr atrás de uma bola. Mas com 15 anos de idade eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E aquilo ali foi entrando na minha alma como eu nunca consigo explicar. Eu sentava no último banco da igreja. E era incrível que quando eu sentava no banco da igreja eu sentia sono. Era a primeira coisa que eu sentia, era sono. Mas tem um menino lá no Jardim Santana, se vocês não conhecem, nosso irmão Rafael, que casou agora com a nossa irmã Aline. Eu comecei a ir para a igreja, pastor, só para ouvir aquele rapaz cantando. Porque aquela voz ali me trazia paz, e eu não sabia explicar. E aí eu comecei a ir só para ouvir um rapaz contando. Ei, quem crê que Deus, Ele cria circunstâncias para nos colocar no caminho dele. Glória a Deus. E aí eu comecei a ir só para ouvir aquele rapaz cantando. E foi. E aí eu aceitei Jesus, as coisas começaram a mudar. 16, 17, 18 anos. E quando chegou os meus 18 anos de idade, eu dentro da minha casa preocupado. E pensei, Senhor, eu estou no mundo errado, eu te aceitei, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu vivo nesse mundo de futebol, Pai. Só em dinheiro, só bola, só mulher, só noitada. Eu preciso de uma resposta tua. E ali, antes de sair da minha casa, eu fiz uma oração para Deus. Eu fiz uma oração para Deus e falei, Deus, hoje eu não vou na minha igreja. E aí eu fui na sede de São Miguel Paulista e falei, Deus, se o Senhor quer me tirar desse caminho e tem algo para mim, fala comigo nessa noite. Mas Senhor, muitas das vezes eu pedi isso e saí duvidoso da tua casa. Eu quero convicção do que o Senhor quer de mim nessa noite. E ali, irmãos, eu cheguei na sede, era um congresso de jovens, pastor Ivan estava pregando. E ali lotado, irmãos. E eu, ali, todo triste, todo desanimado, com esse meio tamanho todo aqui. Eu cheguei lá no meio dos jovens, uma grande multidão, pastor Ronaldo. Ali eu ajoelhei e falei com Deus de novo. E quando chegou o momento da palavra, o pastor Ivan mandou levantar e disse assim, ei jovem, Deus manda te dizer que a tua vida é maior que 4 linhas de um campo de futebol. E que a partir de hoje Ele vai te usar no altar dele para pregar a palavra dele. Ei, eu preciso te dizer que a minha vontade não era estar aqui hoje. A minha vontade era estar correndo atrás de uma bola. Mas a partir do momento em que Ele tomou a caneta da minha mão, tomou a folha da minha mão e disse, ei, Senhor, escreva a tua história. Oh, Espírito de Deus, Ele continua escrevendo a tua história. Ele continua escrevendo a tua história. Ele continua escrevendo a tua história. Oh, Jesus. Ele ainda continua escrevendo a tua história. Você não tem poder de nada. De nada. Descanse, meu filho. Descanse. Descanse. Ei, está faltando mais propósito. Está faltando mais jejum. Está faltando mais consagração em feriados. Ei, está faltando você meditar no hino que você está louvando.
Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. O segundo passo em que Deus mostrou para mim é de que Deus, Ele prova para nós que sempre tem nos olhado. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Moisés estava aflito quando o povo estava diante do Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que Moisés desacredita em que Deus está olhando para o povo. Então a Bíblia Sagrada vai nos relatar em que Moisés desacreditou em que Deus era poderoso para mudar a situação do povo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, mesmo a gente desacreditando, mesmo a gente desconfiando das vezes do que Ele tem a fazer nas nossas vidas, Ele veio abrir o Mar Vermelho. Aleluia. Passa, povo meu. Aleluia. Glória a Deus. Ei, a presidência tem tentado acabar com os crentes. A presidência está tentando acabar até com os cultos. Mas eu ainda acredito num Deus que vai colocar as tuas mãos e vai falar: passa, povo meu. Continua, povo meu. Marcha, povo meu. Oh, Deus de misericórdia. No livro de Reis, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia vai dizer de um homem chamado Salomão. Davi, já na sua velhice, estava acabando com o seu reinado e tinha já prometido ao seu filho que ele seria o próximo rei daquela cidade. Mas todas as vezes em que Deus quer nos promover com alguma coisa, o inimigo se levanta. Ei, não se desespere. Se Deus está te dando alguma coisa, está difícil, o inimigo se levanta mesmo. Não se desespere. Glória a Deus. Não se desespere. E o que vai acontecer é que Adonias se levanta. E aí sai Adonias andando pela cidade, dizendo que era o novo rei. Sai Adonias fazendo churrasco, fazendo festa: eu sou o novo rei deste lugar. Mal sabendo ele que Deus já tinha uma promessa na vida de Davi. E o que vai acontecer é que Deus levantou ali o profeta Natã, preocupado com a situação, chamou a Batseba, a mulher de Davi, e disse: mulher, tu não está preocupada com essa situação? O homem Adonias aí está andando pela cidade, querendo roubar o lugar de Salomão. E agora? Davi já não tinha prometido para ele. Vamos fazer o seguinte: eu vou chegar até Davi, falo com ele. Quando eu entrar lá, você entra comigo para provar que não é só eu que estou achando isso. E aí foi. Natã chegou até Davi: mas servo meu, Davi, tu não tinha prometido em que Salomão seria o novo rei depois do seu lugar? E aí Davi falou: sim, tinha prometido sim. Assim que Natã falou, entrou Batseba para provar a mesma coisa, testemunhar a mesma coisa. Enquanto isso, Natã estava rodeando pela cidade. Natã estava rodeando, fazendo festa. Mas o que eu preciso te dizer, irmãos, o inimigo ele pode festejar, o inimigo ele pode tentar de alguma forma. A Bíblia vai dizer em uns versículos à frente em que a promessa de Deus foi cumprida. E Salomão foi o homem que agiu com um conserto diante da casa de Davi em que estava algo errado. O que eu preciso te dizer nesta noite, em que neste lugar o Espírito Santo de Deus me revela que ainda existem promessas de pé neste lugar. Ainda existem pessoas que têm desconfiado, mas Ele ainda continua sendo Deus de promessa. Posso me lembrar também de Davi quando foi ungido a rei. Deus falou com Samuel: vai lá na casa de Jessé e unge Davi a rei. E ele foi lá, mas ele disse: não olhe para a aparência, não olhe para o olhar humano. E foi Samuel. Chegou a Jessé: servo meu, eu preciso ungir o teu filho a rei. E aí vem Jessé com o maior: esse aqui é o meu guerreiro, esse aqui serve aos reis. Samuel falou: esse não. E aí Jessé falou: ah, então é esse. Esse aqui é aquele que protege a casa. Samuel olhou: não é esse não. E aí foi novamente, de novo, Jessé trouxe outro filho. E Samuel falou: não é esse não. Trouxe outro filho, falou: é esse não. E aí Samuel questiona Deus e falou: puxa, acabou os homens? Acabou os filhos? Acabou, Jessé? Jessé: não, tem um lá no pasto de ovelhas. Aleluia. Tem um lá escondidinho.
Enquanto a gente está se alimentando, ele está lá matando urso, lutando, guerreando. Ainda tenho lá no pasto de ovelha, cuidando. Ei, Deus está fazendo um preparo na tua vida. Não reclame do pasto de ovelhas, Deus está te preparando. Ei, o homem pode ter levantado maiores na tua frente. O homem pode ter levantado mais forte na tua frente. Mas aí quando Deus escolhe ali a Davi, mandou Jessé buscar ele. Quando veio Davi, Samuel se alegrou. Opa! É esse mesmo! É esse mesmo! Não te preocupes, o vosso coração. Crê em Deus. Esse pasto de ovelhas é um preparo. Fique tranquilo, Deus vai mudar a tua situação. Exaltado seja o nome do Senhor. E Davi, quando é ungido a rei, aparece a primeira dificuldade para ele. Não é assim, meu filho? Quando Deus nos levanta a liderança, nos levanta a fazer algo, aparece a primeira dificuldade. E não se preocupe se for de dentro da própria igreja. Não se preocupe. E aí levanta Davi, e a primeira dificuldade em que aparece é que rei Saul estava com o espírito perturbado. Rei Saul já não sentia mais a presença de Deus. E aí ouviram dizer que aquele menininho do pasto de ovelhas, quando louvava a Deus, as pessoas sabiam em que quando ele louvava, voltavam a sentir a presença de Deus. E aí mandaram buscar o filho de Jessé até aquele lugar. E quando Davi chega lá, Saul com o espírito maligno, não, tira esse homem daqui, eu não quero ninguém aqui, eu não quero falar com ninguém. Saul já tinha batido no filho, já tinha brigado com a mulher, estava aquela situação dentro da tua casa, e chamaram Davi. E aí Davi chegou e falou: envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Aleluia! Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Pai, na secreta. Santo, sentir. O homem que não falava mais em línguas estranhas voltou a falar. O homem que não orava mais quando acordava e quando dormia voltou a orar. O homem que tinha deixado de ir para a igreja, ele voltou a ir para a igreja. Ei, Deus ainda continua te olhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Todo-Poderoso, já vou encerrar. O terceiro passo, ele vem com Deus de surpresas agradáveis. Ele mostra em que mesmo com a situação boa, ele nos leva a surpresas desagradáveis. Israel tinha acabado de sair do Mar Vermelho. Imagina o homem que estava mirando com o seu tamborim, Moisés adorando a Deus, um pulando, um cantando, um louvando, engrandecendo o nome de Jesus. Passaram pelo Mar Vermelho. Ai, Deus poderoso, Deus que faz milagre. Mas quando chegaram ao rio de Mara, e ali continuaram louvando ao Senhor, achando que aquele rio ia salvar a vida deles. Fazia tempo que não viam água, fazia um tempo em que se tinham fome. Chegaram naquele rio e foi experimentar a água, e a água era amarga. Ei, isso acontece com a gente. Agora está tudo certo. Se a gente subir aquela escada ali, pode vir umas surpresas desagradáveis. Deus quer tratar contigo hoje, porque Ele quer criar uma intimidade contigo. Ei, o Mar Vermelho passou, Deus te protegeu. E aí chegou o rio e a água estava amarga, e agora?
A primeira atitude do povo foi murmurar contra Moisés, foi murmurar contra Deus. E aí, não era um Deus que nos livrou ali no Mar Vermelho, não era um Deus que nos protege, que nos guarda. Cadê esse Deus, Moisés? Cadê esse Deus? Não, onde está esse Deus que nos protegeu? Ei, é tempo de buscar o Senhor. Aleluia. Tira essa murmuração da tua boca. Tira esse algo que tem incomodado as narinas do nosso Senhor. Uma certa vez, irmãos, eu estava ali trabalhando. E durante 2 anos e meio eu trabalhei num período da noite. Eu trabalhava da 1 da tarde às 10 da noite. E aquilo perturbava o meu coração. Eu não poderia cultuar dia de semana. Eu não via a minha família. Eu saía de casa, eles já tinham estado trabalhando. Eu chegava em casa, eles já estavam dormindo. E aquilo apertava o meu coração, doía a minha alma. E ali eu não via mais saída, mas eu continuei falando com Deus, Eu trabalho numa empresa de metalúrgica, onde na minha seção são 700 pessoas junto comigo. Imagine a diferença de pessoas, o modo de tratar das pessoas. Para subir ali de cargo naquele lugar, irmãos, tem que ter uma grande influência com as pessoas. E ali é difícil acontecer algum milagre ali dentro daquela empresa. Mas em todo momento em que eu estava sozinho, sem a minha família em casa, eu continuava adorando a Deus. Às vezes minha mãe chegava à noite e perguntava se eu estava bem. Eu falava: mãe, você perdeu o culto de manhã aqui em casa que eu fiz com Abraão, com Isaac, com Jacó. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmãos, os vizinhos chegavam em mim no outro dia: você estava louco gritando na sala da tua casa? E ali eu passando uma grande dificuldade, sem ver ninguém, vivi uma vida presa dentro de um emprego. Não tinha coragem para sair, com medo de não conseguir mais um serviço bom, um salário bom. E ali, irmãos, o meu pai trabalha naquela empresa há 18 anos e nada. Meu pai tentou mudar e nada. Deus estava escrevendo a minha história, porque meu pai tentou mudar e nada. Pediu para mudar de manhã e nada. Nada acontecia. Há 3 semanas atrás, chegou o chefe da empresa no meio de 700 pessoas. Eu ali cantinho no meu canto. O engraçado é que eu estava conversando com uma menina e ela disse para mim: eu preciso sair desse lugar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida de humilhação. E eu, com o coração amarrado, não poderia mostrar para ela o que eu estava sentindo de dificuldade. E eu dizia para ela: filha, você conhece os caminhos do Senhor. Deus tem sempre uma saída para nós. Irmãos, eu falava isso, mas dentro do meu coração eu sentia uma tristeza, porque eu não estava passando bem. Eu não estava alegre. E quando eu tinha acabado de falar isso para ela, veio o chefe da minha empresa e falou: filho, surgiu uma nova seção na empresa de placas eletrônicas. Você vai ganhar mais e vai trabalhar das 7 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. E meu salário aumentou também. Isso é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele mostra surpresas desagradáveis para criar algo contigo. Eu posso dizer que foram 2 anos e meio de dificuldade tremenda, mas foi os momentos em que eu mais aprendi a conversar com Deus na minha casa. Foi os momentos em que eu mais jejuei sozinho. Foi os momentos em que eu aprendi a andar com Deus sozinho. Ei, líder de mocidade não me ajudava, pastor da igreja não podia me ajudar, mas ele criou uma intimidade comigo. Glória a Deus. Eu já vou encerrar, irmãos. O quarto e último passo em que Deus vem mostrar para nós é de que a última palavra vem da boca de Deus. Vem da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. E o que vai acontecer em que não viam mais saídas? Eu fico pensando, irmãos, Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho. Não tinha mais o porquê de duvidar das mãos do Senhor. E aí mesmo assim eles reclamando e murmurando contra Deus, Deus estava preparando a tua última palavra. Deus estava preparando a tua última resposta. O que acontece é que Deus
teve um tratado com Moisés. Chamou Moisés de canto e Moisés orou e falou: Senhor, o que eu faço agora, Deus? Tu mostrou que era fiel com o teu povo. Tu mostrou que estava conosco. E agora a gente chegou nesse rio tão belo, tão bonito, belezas atrativas. Mas a água está amarga, Deus. E ali Moisés te deu um poder. Moisés teve um poder de clamar ao Senhor. Quando Moisés clamou ao Senhor, Deus te deu ali uma espécie de uma varinha. E o que acontece, eu preciso colocar dentro da tua mente que a última palavra de Deus, ela vem dessa maneira. Deus fez com que Moisés clamasse. E quando Moisés clamou, Deus deu uma varinha na sua mão. Ele tocou naquela água, e aquelas águas tornaram-se doces. Ei, a tua vida pode estar amarga. Glória a Deus, aleluia. Você pode ter acabado de sair de uma vitória, mas encontrou uma luta. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu preciso te dizer é que Deus cria situações para você amadurecer, jovem. Deus cria situações para você criar intimidade com Ele. Ei, Deus está falando com pessoas aqui já maduras, com anos de evangelho. Eu estou criando situações para você ser mais íntimo comigo. Coloque a tua boca no pó. Ei, vai jejuar, vai falar comigo que eu vou mudar a tua situação. Eu quero encerrar essa palavra dizendo em que Deus usou a vida de Moisés e aquelas águas em que eram amargas, aquela história em que estava triste, aquela história em que não tinha mais jeito. Lembrem que Deus falou que Ele pegou a caneta e o papel. Quando Ele pega a caneta e o papel, Ele muda a situação. E aí Ele deu um título para você. Ei, agora eu te conheço. Louvado seja Deus. Os irmãos me ajudem. A igreja se coloca de pé com a permissão do nosso pastor Ronaldo. Glória a Deus. Deus está criando intimidade neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, já estou. As águas amargas em que eu tinha encontrado, eu já estou vendo doce. Glória a Deus. Pode ir para a tua casa hoje dizendo em que Deus mudou a sua situação. Aleluia. Em que a sua água amarga se tornou doce. Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento. Adore a Deus com todo o teu coração.